Sabe, existe um tipo de conhecimento que mexe com a gente, mas de um jeito que a gente não espera. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos paradoxos mais fascinantes que existem: a grandeza de conhecer a Deus. Olha, vamos pensar em dois tipos de saber, certo? De um lado, tem aquele conhecimento que, vamos ser sinceros, tende a inflar o nosso ego. Tipo, dominar uma ciência, ser o melhor em alguma coisa. Mas aí tem outro tipo de conhecimento: o conhecimento de Deus. E esse faz exatamente o contrário. É impressionante, quanto mais a gente se aproxima dele, mais a gente percebe o nosso próprio tamanho. E aí fica a pergunta, né? Como é que pode o maior de todos os conhecimentos, a coisa mais grandiosa que alguém pode buscar, e o resultado é se sentir menor? Como isso funciona? É exatamente isso que a gente vai tentar entender agora. Pois é, essa inversão é o coração do paradoxo. Porque o conhecimento do mundo, o conhecimento humano, geralmente leva para o caminho do orgulho. Mas quando a gente para contemplar o divino, aí a lógica toda vira de ponta cabeça. O que acontece na prática é que o saber puramente intelectual, sabe, aquele que não vem pela graça, ele pode criar uma sensação de que a gente não precisa de mais nada, uma autossuficiência. E como as fontes que a gente analisou mostram, esse tipo de saber pode acabar virando uma barreira, quase uma fortaleza de orgulho, que no fim das contas nos afasta de Deus. E essa experiência, a de contemplar a Deus, ela é descrita de uma forma muito bonita. É como entrar num oceano que não tem margens. Imagina isso. Um mergulho no infinito. É uma experiência que, inevitavelmente, joga na nossa cara os limites da nossa própria mente. E olha só essa imagem do profeta Isaías, que coisa poderosa! Tenta visualizar isso, alguém que mede os oceanos na palma da mão. Essa metáfora é um choque de realidade, né? Ela nos força a encarar uma escala de grandeza que a nossa mente simplesmente não consegue processar. E qual a consequência direta disso? Simples, a gente reconhece os nossos próprios limites, não tem para onde correr. Quando uma mente finita, como a nossa, fica frente a frente com o infinito, a única coisa a fazer é admitir sua finitude. Aquele orgulho intelectual todo, ele simplesmente se desfaz, não sobrevive a um encontro desses. Isso tudo nos leva a uma ideia teológica central, que é a incompreensibilidade de Deus. E calma, isso não quer dizer que é impossível conhecer a Deus. Não é isso. Significa que a gente nunca vai conseguir esgotar esse conhecimento, sabe? Entender ele por completo. Porque ele é de outra categoria, qualitativamente diferente e infinitamente maior do que tudo que ele criou. Ok, e é exatamente aqui que o jogo vira. Porque esse encontro com a grandeza de Deus não é só uma ideia bonita, uma filosofia, não. Ele causa uma coisa muito real: o desmoronamento do nosso orgulho intelectual. Parece que existe um caminho, quase um passo a passo, que leva à adoração. Primeiro, a gente contempla o Criador, a majestade dele. A partir daí, a gente percebe o nosso próprio tamanho. E o que acontece? O orgulho se dissolve. E o que surge no lugar, a partir dessa humildade, é a adoração de verdade, aquela que é genuína. E essa experiência ela é muito mais profunda do que só um exercício mental. É algo que vai além. Como uma das fontes coloca de forma tão forte, a visão de Deus desnuda a alma. É como se tudo fosse reorganizado por dentro. A forma como a gente se vê, como a gente vê o nosso lugar no universo. É uma mudança completa de perspectiva, de cosmovisão mesmo. Mas se a gente acha que a grandeza de Deus está só no poder de criar o universo, a gente precisa olhar para outro lugar. Porque a revelação mais profunda, mais chocante da sua grandeza, ela está no lugar mais improvável de todos, na cruz. Que imagem, que metáfora incrível, essa do trono invertido. Pensa só, a glória de Deus não é mostrada com poder e domínio, mas sim com sacrifício, com serviço. O rei de tudo, coroado de espinhos, revelando quem ele realmente é, através de um amor que se doa até o fim. E o contraste com a nossa lógica, a lógica do mundo, é absurdo, é gritante. A gente valoriza o quê? Força, honra, ser autossuficiente. A lógica da cruz pega tudo isso e vira de ponta cabeça. Ela revela que o verdadeiro poder está na fraqueza. A verdadeira exaltação está na humilhação. É uma inversão total de valores. Então, a cruz se torna esse ponto de encontro, sabe? É como se fosse uma intersecção. É ali que a santidade perfeita de Deus e o seu amor mais profundo se encontram. A justiça é cumprida
E, ao mesmo tempo, o seu amor que resgata é mostrado em toda a sua intensidade. Bom, e com isso a gente chega ao nosso destino, ao ponto final dessa jornada. A conclusão é que a sabedoria de verdade, ela não está em ter todas as respostas, em acumular um monte de fatos. Ela está numa postura. Uma postura de humildade e de reverência. Então, para a gente fechar, o que fica de tudo isso? Vamos resumir. Primeiro, o conhecimento verdadeiro de Deus não gera orgulho, gera humildade. Segundo, que a imensidão dele nos coloca no nosso devido lugar, nos mostra nossos limites. Terceiro, que a cruz é a maior de todas as expressões da glória de Deus. E por último, que a adoração de verdade só nasce quando a gente reconhece que depende totalmente dele. E talvez a maior lição de todas esteja contida nessa frase final, que é de uma humildade tremenda. Diante da grandeza de Deus, a mente que realmente o contempla, no fim do dia só consegue dizer uma coisa, com toda reverência: eu nasci ontem e nada sei. Que reflexão poderosa, né? Sobre a verdadeira sabedoria que é, antes de tudo, conhecer os nossos próprios limites.